Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira com mais um resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 64. Quem cuidará dos pobres da terra? Baseado em Jeremias 41. É uma, é mais uma pergunta daquelas que eu faço, né? Quem vai cuidar de certas pessoas? Se vocês têm memória boa, a minha de vez em quando falha, viu? No Sermão 60 eu falei dos pobres, no sentido mais geral, né? Das pessoas que não têm dono, né? Quem será o seu dono? Dentro dos tópicos eu comentei assim, que existiam pessoas pobres que nem dono tinham e ficavam em situação realmente muito complicada. Mas se eu começar a falar sobre esse título, já peço para você, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e observe os textos que estão logo abaixo, né? No vídeo, logo abaixo, onde tem aquelas observações, onde tem os links, olha, links, a palavra sumiu da minha mente, onde tem os links, onde você vai observar que tem lá também o sermão à disposição.blogspot.com, onde estão todos os meus mais de 130 sermões, para que você possa ler e depois acompanhar o resumo e fazer um estudo com essas duas coisas, que eu acredito que fica melhor ainda. Quem cuidará dos pobres da terra? É uma pergunta que pode nos deixar complicado e ao mesmo tempo não, né? Quem poderá cuidar dos pobres na terra? Em Jeremias, esse texto em Jeremias, ele fala sobre quando os caldeus, e eles foram lá, venceram a nação chamada Israel da época, e eles tomaram todo mundo, puxou todo mundo para si. E aí os caldeus, eles colocou os povos de Israel, todos eles, quase todos eles, colocou onde eles quiseram, chamaram para o seu próprio território, né? A gente pode dizer que eles escravizaram, eles transformaram em servos, levaram para o, a nação deles, levou todo esse povo, mas diz nesse texto que um remanescente, um povo, algumas pessoas que o caldeu, né, que os caldeus não deram tanto valor assim, e é dito que eram as pessoas mais pobres daquela terra. Os caldeus deixaram para lá, deixaram para trás, não quiseram levar para si, não quiseram nem tomar como escravo. Por isso que eu quis lembrar para vocês que no Sermão 60 eu falo que quando uma pessoa não tem dono, a situação fica mais complicada ainda. Por isso que é interessante a gente, claro, peço para vocês para visitarem lá o resumo de sermão para compreender exatamente o que eu falei, como eu discuti esse assunto de quem é o seu dono e por que quando uma pessoa é muito simples, nem dono tem, qual o perigo que eles correm nessa terra chamada, nesse mundo que nós chamamos terra, né? Quando as pessoas nem dono têm, quando nem as pessoas nem se interessam por elas, como aconteceu com o restante de povo mais simples, mais pobre, que os caldeus deixaram para trás. E aí nós temos que observar quais foram as consequências, quais foram as situações em que essas pessoas ficaram. Por isso eu pergunto, quem é que vai cuidar dos pobres? Né? Quem é que vai cuidar das pessoas mais simples, mais pobres da terra? Vocês podem me perguntar assim, eu tenho obrigação de cuidar dessas pessoas? Eu poderia perguntar isso para mim mesmo. Será que eu também tenho obrigação de cuidar dessas pessoas? A gente vai descobrir que é interessante a gente estar se perguntando isso e, obviamente, também respondendo. E respondendo, claro, de forma adequada para que a gente não se perca nesse assunto. Aí nós percebemos uma coisa interessante, que as pessoas que realmente estão ligadas com Deus, que pertencem ao projeto de Deus aqui na Terra, elas não abandonam os pobres. Esse é um dos tópicos. As pessoas que são conectadas com Deus, as que são conectadas com Deus de verdade, elas não abandonam as pessoas pobres. Elas ficam olhando. Isso nós vemos quando o profeta Jeremias, ele foi convidado, aí ele não foi puxado, ele não foi obrigado a ir com os caldeus. Os caldeus olharam para ele e perguntaram para ele: você quer vir com a gente? Nós, olha como foi diferente com ele, nós cuidaremos de você, Jeremias.
você também será como um profeta especializado para a gente também. E ele disse, não, eu ficarei com os meus, na verdade com os dele, no sentido de que ficaria na terra dele, junto com as pessoas mais pobres. Jeremias, que era um homem de Deus, e as pessoas que são homens e mulheres de Deus, pessoas ligadas a Deus, elas não abandonam os pobres. Elas ficam com eles e acompanham eles na sua labuta, na sua dificuldade, para tentar ver o que pode fazer por cada um deles. E isso é um dos tópicos que está dentro desse sermão, desse resumo do sermão, quando vocês observarem lá a parte escrita. O segundo ponto, que também é interessante, é que os líderes, um líder também fica com os mais pobres. Ele sabia que nada poderia fazer se ele fosse junto com eles, com toda aquela outra multidão, às vezes pessoas mais ricas, mais abastadas, pessoas de melhor formação, foram arrastadas para os caldeus para ser espalhadas por toda a nação que era o domínio dos caldeus. Eles eram um império muito forte naquela época. Então, assim, eles pegaram essas pessoas que tinham conhecimento de línguas, tinham conhecimento de ciência, e outros mais, alguns que tinham muitos valores e perderam, obviamente, esses valores para os caldeus, foram espalhados para diversos lugares. E os pobres ficaram lá. E um líder ficou, um dos líderes, né, do povo de Israel, ele foi deixado e foi dito para ele, olha, você vai ficar aqui e cuidar dessas pessoas, vai administrar isso aqui para a gente. Os caldeus deram essa ordem para ele, mas ele não se importou. Ele não disse assim, não, eu não quero ficar, eu quero ir com os outros. Não, ele disse, eu vou ficar com eles, vou ajudar, né, no que for possível. E ele fez isso, ele administrou o que era possível ser administrado, o que ficou, porque os caldeus passaram como gafanhotos naquela região, eles arrastaram tudo que era de valor daquela região onde Israel estava para levar para a terra deles. E aí ficaram praticamente com poucas coisas lá, mas aquilo que eles ficaram, houve um líder que disse, eu vou ficar com os mais pobres da terra e vou cuidar deles naquilo que me é possível, e ele assim o fez. Ficou o profeta e ficou o líder. Isso é muito importante a gente entender isso. Pessoas que ficam com os mais pobres da terra. E o que notamos nesse líder é que, na realidade, é o seguinte, ele era o rei, ele já tinha sido derrotado pelos caldeus, e mesmo um líder derrotado, no sentido de que ele foi perdido na guerra, ele perdeu a guerra. Ele foi derrotado, não tem outra palavra para isso. Mesmo assim, ele ficou com os seus conterrâneos para cuidar deles. Outra coisa interessante que nós observamos nesse texto de Jeremias é que Deus não abandonou essas pessoas mais pobres, não abandonou. E é dito no texto que eles, apesar de toda a dificuldade, de terem ficado com poucos pertences, não terem ficado com quase nada, mas uma coisa Deus deixou e fez, vamos dizer assim, multiplicar uma coisa no meio deles, que o cultivo deles dava safras de boa qualidade. E antes eles já tinham passado por certas dificuldades, mas as safras, quando os caldeus tiraram a maioria do povo, deixou aquele povo mais pobre, Deus refortaleceu a safra deles, e as coisas deles iam de bem a melhor, no sentido de que eles não faltou pão para eles, eles não passaram fome. Os mais pobres daquela terra, cuidado pelo profeta, cuidado pelo líder, também foram cuidados por Deus, e Deus apaziguou o coração, alentou o coração deles, que eram os mais pobres da terra. Isso é muito interessante para a gente acompanhar. E um texto como esse, ele é rico e nos dá esse tipo de resposta que nós fazemos a nós mesmos e olhamos para o nosso país. Existem pessoas muito ricas, nós sabemos disso, existem pessoas da classe média, mas existem pessoas muito pobres. E às vezes nós deveríamos fazer essa pergunta para nós mesmos: quem vai cuidar dessas pessoas que são tão pobres e tão simples e que precisam, de certa forma, né, ser cuidadas por alguém? E a gente faz essa pergunta como está no título do meu sermão: quem cuidará dos pobres da terra? Eu estou falando do Brasil, mas existem outros países também, os países da África. Há muitos países na África que o nível de desenvolvimento, de recurso disponível para multiplicar pela população não é tão grande. Há países também com certa dificuldade, na Ásia, mesmo hoje, em países que são considerados bem desenvolvidos, como alguns países da Europa, Inglaterra, França, Portugal, Itália, Espanha. Mesmo nesses países existem pessoas mais simples e mais pobres. Nos Estados Unidos, às vezes a gente vê cenas de pessoas que estão largadas lá, de certa forma, sem residência, porque lá tem um sistema de aquisição de casa que ele é muito
como eu digo para vocês, ele é muito perverso às vezes. Ele é válido porque é o que eles têm lá com as leis deles, né? Mas lá você compra uma casa através de um sistema chamado de compra de hipoteca. Nós temos algo parecido no Brasil, mas não funciona exatamente igual. E lá é o seguinte, se a pessoa não continua pagando essa hipoteca, ela é colocada para fora da casa. E não tem assim, não é assim, vai você colocar ela para fora da casa e vai conseguir comprar um barraquinho mais barato. Lá não é bem assim. Lá as coisas ficam muito mais complicadas. E há pessoas que estão morando na rua. Lá também tem isso. Né? Tem essas pessoas. E os mais pobres lá, quem vai cuidar dos mais pobres lá daquele país? Ou dos países da Ásia, da África, ou de algum país na Europa que também tem pobres lá que precisam ser cuidados, e claro também do Brasil. Quem vai cuidar dessas pessoas? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos e responder de certa forma pensando no que estava no texto. Primeiro, o profeta, ele se dispôs, um profeta, um homem de Deus, pessoas que são ligadas a Deus, os profetas de Deus nos tempos de hoje, as pessoas que pregam o evangelho, elas devem, e nós sabemos que muitos já fazem isso, devem se preocupar com os mais pobres, fazendo as ações sociais que nós já estamos acostumados a ver, a questão de levar um pão, levar uma cesta básica, levar um prato de comida, fazer um sopão. Eu já participei de muitas igrejas que já faziam isso, né? Fazer algum tipo de doação para uma entidade que cuida dos mais pobres. Então, há como a gente agir. Então, as pessoas que estão ligadas a Deus, elas têm quase que a obrigação de fazer isso. Por isso o profeta ficou no meio dos mais pobres. Os líderes também, eu digo os líderes em todo sentido, pessoas que têm comércio, que é líder no seu comércio, que é líder na cidade, pessoas que têm cargo público, os vereadores, os deputados estaduais, federais, os senadores, né? Os governadores, os presidentes, o presidente, as pessoas que têm algum tipo de liderança, que cuidam de algum tipo de associação específica, né? Existem muitas associações de classe média, muitos grupos fortes, pessoas são fortes na sociedade, eles são líderes na sociedade, eles também que têm que virar os seus olhos para os pobres da terra e acompanhar e ver o que pode fazer. Eu não estou dizendo que você vai fazer algo que você não pode, mas ver o que pode, sempre há o que pode fazer, a gente sabe disso, né? Se você sabe, uma contribuição grande. E o que nós percebemos às vezes no Brasil, que as pessoas que mais se preocupam com os pobres são pessoas também de certo nível, vamos dizer assim, que tem renda não tão grande. E ela acaba dividindo um pouquinho o que tem com a outra pessoa. Quer dizer, elas são coração mais vinculado a essa possibilidade do que outras pessoas que têm muito mais recurso e elas não se inclinam para ajudar. Eu acho isso muito triste. Eu acho que a maior pobreza é a pobreza do coração da pessoa rica. Se você é rico, se você é abastado, lembrem vocês que eu não falo mal com relação à pessoa que luta para ter dinheiro, para ter recurso. Não tenho nada contra isso. Para ser rico, eu também não tenho nada contra a pessoa ser rica. Mas seja um rico que também é rico de coração, um coração aberto. Você ganha milhões, o que importa é você deixar alguns milhares para as pessoas mais simples, fazer uma obra social, uma ação. Se você não quer participar direto, fomente com recurso seu. Adote algumas crianças nos fundos que tem aí. A Unicef faz um trabalho com crianças. Fomente isso, ajude esse pessoal. Médicos Sem Fronteira, ajude esse pessoal. Nós temos o Fundo Cristão no Brasil, que como se você adotasse uma criança com um valor pequeno. Faça isso. Adote uma criança do Fundo Cristão do Brasil. Eu hoje estou com dois adotados. Isso me traz uma alegria tão grande. De você acompanhar uma criança e às vezes é com pouco recurso e ele traz uma alegria tão grande para eles. E digo para vocês que eu faço também isso porque eu fui movido, eu participei desse projeto quando eu era criança, isso sempre moveu o meu coração. Aí quando eu tomei por mim, falei assim, o que é isso? E o que é que eu vou fazer por eles agora? Aí resolvi também participar desse projeto. Quando nós podemos, devemos participar disso. Eu também participo de um projeto onde tem um pastor na África, que ele cuida de uma multidão de crianças, vem as fotos para mim, eu fico maravilhado. E às vezes não é muito, pessoal. A gente pode dispor de um pouco de recurso para cuidar desses pobres que estão lá, o profeta, o líder. Deus já cuida, mas Deus cuida às vezes através de nós. Deus às vezes quer nos usar para fazer isso. Porque Deus, como eu já falei com vocês,
Deus faz o que Ele quer e o que Ele pode, com grande poder e mover. E se você não deixa ser usado por Deus, Ele usa outra pessoa. Aquele outro vai ser abençoado e você fica de fora da história. Não é interessante. Seja abençoado também. Se proponha a trabalhar para o reino de Deus nesse propósito de cuidar dos pobres da terra. E é um propósito muito nobre. E a pergunta eu repito agora: quem cuidará dos pobres da terra? Quem cuidará dos pobres da terra? A quantidade enorme de pobres que tem, com pão, com alguma oferta, com alguma coisa, com uma alimentação, um agasalho, alguma roupinha mais quentinha, ou até mesmo se você puder, se você tivesse condição, eu vou doar 3 casinhas pequenas, não precisa ser casa grande, né? Vou doar 3 casinhas pequenas. Ou eu vou dizer assim, eu sei que tem pessoas que entraram no Minha Casa Minha Vida, mas a condição financeira deles é tão pequenininha, eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar essas famílias por um tempo, não precisa ser o tempo todo, eu vou adotar eles por um ano, durante um ano eu vou pagar para eles o valorzinho pequeno, pague o valorzinho pequeno, porque aquele valorzinho pequeno para eles é um valor grande. É um pacote de bolacha a mais que come, é alguma coisinha, uma roupinha que pode dar pro filho deles. Sabe, quando a gente pode atuar, se puderem, atuem. Então, quem cuidará dos pobres da terra? Nós. Nós devemos cuidar. Nós cristãos, principalmente. Nós cristãos estamos no Brasil, um país de maioria cristã. E que coração endurecido é esse que a gente já não percebeu que às vezes está cheio de pobres perto da gente e a gente fica aqui. Eu não tenho nada contra as pessoas que cuidam de animais, ótimo também, mas às vezes dá mais valor a um cachorro que tem do lado do que a crianças que estão sofrendo na sua cidade. Ai, pelo amor de Deus, cuide dos cachorrinhos, mas cuide também das crianças. Veja os pobres, veja as pessoas mais necessitadas. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Você não vai perder nada com isso, ao contrário, vai ganhar muito quando você deixar Deus se mover através de você e fazendo obras maravilhosas para o reino dele, porque ele se alegra. Ele se alegra que ele pode usar você ou pode usar outra pessoa, mas quando ele pode usar você e a outra pessoa, e a outra pessoa, e a outra pessoa, e as outras multidões, as mais diversas, aí alegra ainda mais o coração de Deus. Vamos fazer isso. Não vamos ter receio de nos mover para ajudar outras pessoas. Muito bem. Esta é o resumo de sermão de hoje para vocês. Esta é a mensagem, pelo que eu já agradeço a você pela sua paciência e pela sua audiência. Por favor, não se esqueça, deixe o seu joinha, deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal, multiplique esse canal, os resumos que estão, já tem mais de 50 sermões resumidos. Mande ele para outras pessoas, mande para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo.